Queridos, agora o verso 36. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. E agora o verso 37 começa a interpretação dada por Deus. Porque Deus dá o sonho, dá a visão e Deus também dá a interpretação. A interpretação não é deixada para você dar a sua própria interpretação, não. A interpretação das profecias bíblicas é dada por Deus. Assim aqui em Daniel, como também em Apocalipse. Agora lemos o verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. Tu és a cabeça de ouro. Então, a visão começou com o poder reinante. Sempre as profecias da Bíblia, de Daniel e de Apocalipse, elas começam com o poder reinante. As profecias de Daniel não começaram antes de Babilônia, mas começaram com Babilônia, o poder reinante, dali para frente. E as profecias do Apocalipse? Qual era o poder reinante nos dias de João na ilha de Patmos? Era o Império Romano, Roma Imperial. Portanto, as profecias do Apocalipse devem ser entendidas do poder reinante para frente, ou seja, do Império Romano para frente. As profecias do Apocalipse não podem ser interpretadas olhando para o passado, para o tempo do Egito, ou da Assíria, ou de Babilônia, ou da Medopérsia, ou da Grécia. Não, queridos. O poder reinante nos dias de João era Roma Imperial. Então as profecias do Apocalipse também são de Roma para frente. Aqui, nas profecias de Daniel, as profecias são de Babilônia para frente. O poder reinante. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representa então o império de Babilônia e o rei Nabucodonosor. Verso 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro, o império da Medopérsia foi inferior, menos rico do que o império de Babilônia, mas dominou o império de Babilônia, a Medopérsia. A Medopérsia, um império estabelecido por Ciro, o persa, e pelo seu tio, Dario, o Medo. Eles se uniram, medos e persas, dois povos, e dominaram Babilônia. Queridos, Babilônia reinou do ano 606 a 538. A Medopérsia, em 538, dominou Babilônia e Medopérsia dominou o mundo do ano 538 até 331. Em 331, o Império Grego Macedônico, o Império de Alexandre o Grande, dominou a Medopérsia e dominou o mundo desde o ano 331 até o ano 168. É exatamente o que a profecia está mostrando aqui no capítulo 2 e o verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. A Medopérsia, representado pela prata, do peito e dos braços. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra, o Império da Grécia. E agora o verso 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. O quarto império, representando o Império Romano. O Império Romano dominou a Grécia em 168 a.C. Vejam, portanto, Babilônia de 606 a 538, Medopérsia de 538 até 331, a Grécia, o Império da Grécia de 331 até 168, tudo antes de Cristo. E agora veio o Império Romano, do ano 168 a.C., durou e dominou o mundo até o ano 476 depois de Cristo, cerca de 600 anos de domínio do Império Romano. Quando Jesus Cristo nasceu aqui nesta terra e se tornou um de nós, o poder que reinava, dominava o mundo, era o Império Romano. Por isso, queridos, aqui diz o capítulo 2 e o verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. O Império Romano se dividiria. O Império Romano não seria dominado por um quinto império mundial, mas ele se dividiria, se enfraqueceria. Aqui diz: contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo.
Verso 42, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. O Império Romano iria se enfraquecendo e se dividiria, porque depois das pernas de ferro vieram os pés. Os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. E nos pés existiam 10 dedos. Queridos, o Império Romano se dividiria em 10 nações que formariam os países da Europa, representada ali pelos 10 dedos da estátua. Lemos aqui o verso 42, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. As nações que surgiram do Império Romano e formaram a Europa, algumas eram mais fortes, outras eram mais fracas. E o verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Depois que o Império Romano se dividisse em 10 nações que formaram a Europa, surgiriam aqueles líderes que desejariam estabelecer e criar um 5º Império Mundial. E eles procurariam se unir através do casamento, da semente humana. A rainha Vitória ficou conhecida como a vovó da Europa, porque ela era parente de quase todos os líderes da Europa. Mas não conseguiram estabelecer um 5º Império. Carlos Magno, Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Kaiser Guilherme da Alemanha, Stalin, Hitler. Todos estes, queridos, tentaram estabelecer um 5º Império Mundial, reunir os países divididos da Europa e criar um 5º Império Mundial. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 2 e o verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, ou seja, através de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Não se ligarão um ao outro. Esta frase derrubou todos estes grandes líderes, todos estes grandes guerreiros, como Napoleão Bonaparte, como Stalin, como Hitler. Queridos, não se ligarão